Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Ana Flávia, do PET Engenharia Química, e hoje eu vou resolver o exercício 4 da lista de fenômenos de transporte. O exercício 4 nos diz o seguinte: uma parede plana com temperatura de superfície de 350 graus Celsius está ligada a aletas retangulares retas. As aletas são expostas à condição do ar ambiente de 25 graus Celsius e o coeficiente de transferência de calor por convecção é de 154 watts por metro quadrado Kelvin. Cada aleta tem um comprimento de 50 mm, uma base de 5 mm de espessura e uma largura de 100 mm. Determine a eficiência, a taxa de transferência de calor, a eficácia e a eficácia de cada aleta, usando primeiro a tabela 3.3 e depois a figura 3.43. Essa tabela e essa figura são referentes ao livro do Cengel, porque esse exercício ele é o exercício do capítulo 3 do Cengel. E aqui é um desenho da nossa aleta, onde a gente tem todos os dados. Então, a gente tem o L, que é 50, o W, que é 100, espessura, que é o T, que é 5 milímetros, o ar está a 25 graus Celsius, o coeficiente é de 154, o K da placa é de 235 e a temperatura da aleta é de 350 graus Celsius. Agora, começando pela letra A, que a gente vai resolver esse exercício usando a tabela 3.3. Aqui a gente tem um print dessa tabela e a gente vai usar os dados para a aleta retangular, que é essa primeira aqui. Então, por essa tabela, ele apresenta qual é a fórmula para calcular a eficiência da aleta. E na eficiência vai ter que calcular o M, que ele também dá nessa tabela, que é raiz de 2H por KT, e o LC, que é igual a L mais T sobre 2. Então, com base naquela tabela, a gente pode começar a resolver o nosso exercício. O primeiro passo que a gente vai fazer é achar a eficiência por aquela fórmula. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular o nosso M, que é dado por 2H dividido por KT. Então, com base na nossa figura, a gente tem o H, que é 154, o K, que é 235, e o T, que é a nossa espessura da aleta, que é de 5. Então, a gente consegue substituir na fórmula, fazendo 2 vezes 154, dividido pelo K, que é 235, vezes a espessura. Tomar com um pouquinho de cuidado aqui, porque a espessura ela tá em milímetros e o nosso H e o nosso K tá em metros. Então, a gente vai usar 0,005. Aí, resolvendo essa raiz, a gente vai achar um valor de 16,19 metro a menos 1, que é a unidade dessa variável. O próximo passo para a gente calcular a eficiência é calcular o LC, que é dado pela fórmula de L mais T sobre 2. Então, o nosso L é 50 milímetros, ou seja, 0,05 metros, mais a espessura, que é 5 milímetros, ou seja, 0,005 dividido por 2. Assim, a gente vai encontrar um valor de 0,0525. Agora, tendo o M e tendo o LC, que aqui o LC vai ser dado em metros, a gente consegue calcular a nossa eficiência pela fórmula que a gente achou na tabela 3.3. Então, aqui vai ser a tangente hiperbólica do M, que é 16,19, vezes o L, que é 0,0525.
embaixo a gente vai dividir pelo M vezes 0,0525. Resolvendo essa divisão, a gente vai ter um resultado de 0,813. Ou seja, a nossa eficiência ela é de 81,3%. E assim, uma parte do exercício está resolvida. O próximo passo é achar a transferência de calor da aleta. Para isso, a gente pode usar essa fórmula ela é dada, que a transferência de calor da aleta é a eficiência da aleta vezes a constante, vezes a área da aleta, vezes a temperatura da aleta menos a temperatura do ar. No caso, o infinito seria o nosso ar. Então, aqui a única coisa que a gente não tem ainda é a área da aleta. E para isso, se a gente voltar lá na tabela 3.3, a gente acha que a área da aleta é dada por 2 vezes W vezes LC. Então, isso aqui é igual a 2 vezes 0,1, porque são 100 milímetros. E o LC que a gente calculou anteriormente, que é de 0,0525. Com isso, a gente vai achar uma área da aleta equivalente a 0,0105 metros quadrados. Então, agora a gente tem todos os dados para usar nessa fórmula. Então, jogando na fórmula, a gente tem que o Q da aleta, ele é dado pela eficiência, e a eficiência a gente achou anteriormente que foi de 0,813 vezes nosso H, que é 154, vezes a área que a gente acabou de calcular, vezes a temperatura da aleta, que é de 350, menos a temperatura do ar, que é 25. Aqui pode colocar a temperatura em graus Celsius, mesmo a nossa constante estando em Kelvin, porque se trata de uma diferença. Então, a diferença de graus Celsius e a diferença de Kelvin é a mesma. Então, aqui pode usar graus Celsius. E a gente vai achar que o Q da aleta ele é igual a 427,252 watts. E assim, mais um dado que a gente achou para o exercício. A próxima parte do exercício é achar a eficácia. E a eficácia da aleta ela é dada por essa fórmula, que é a transferência de calor da aleta dividido pela transferência de calor sem a aleta. E nossa transferência de calor sem a aleta ela pode ser calculada pela fórmula H vezes a área da base, temperatura da base menos temperatura do infinito. A área da base ela é dada pelo W vezes o T. Então, substituindo aqui os nossos valores, a gente tem que a transferência de calor sem a aleta vai ser 154 vezes 0,1 vezes 0,005, já passando para metros os dados, vezes 350 menos 25. E assim a gente vai achar que o calor sem a aleta ele é igual a 25,025 watts.
Aí agora a gente tem o Q da letra, que foi calculado anteriormente, e a gente achou agora o Q sem a letra. Então a gente consegue achar a nossa eficácia, que ela é dada por... O Q da letra, ele foi de 427,252 watts. E o nosso Q sem a letra foi de 25,025 watts. Resolvendo essa divisão, a gente tem que a nossa eficácia é de 17,073. E assim a gente achou todos os dados que o exercício pedia utilizando o método da tabela 3.3. Agora, fazendo a letra B, que é a figura 3.43, a gente tem esse gráfico aqui, onde a gente tem aqui no eixo Y a eficiência da aleta. Cada reta dessa é um tipo de aleta e a aleta que a gente vai usar é essa retangular, então essa linha aqui de baixo. E aqui no eixo X ele dá uma fórmula para a gente calcular esse valor. Então essa fórmula é dada por essa equação, onde a P é dada por LC sobre T. Onde a P é dado por LC vezes T, como está aqui na nossa imagem para a letra retangular. Como o LC ele é calculado igual a L mais T sobre 2, que é igual ao mesmo LC que a gente calculou anteriormente. Então agora, calculando primeiramente nossa AP, a gente tem que o LC ele foi de 0,0525 e o nosso T é de 0,005. Assim a gente vai achar um AP de 0,0002625. Com isso, a gente consegue achar esse valor para a gente jogar no eixo Y, que é dado por 0,0525 elevado a 3 sobre 2, raiz de H, que é 154, dividido por K, que é 235, vezes nosso AP, que é 0,0002625. Assim a gente vai achar uma variável de igual a 0,601. Agora, com esse valor, a gente consegue voltar no nosso gráfico e achar a eficiência da nossa aleta. Então, aqui no gráfico, a gente achou que o valor dessa variável é 0,601, então está aproximadamente aqui perto de 0,6. A gente sobe uma reta até essa curva da aleta retangular e faz outra reta até o eixo Y. E a gente vai achar que a eficiência da aleta é aproximadamente 0,1. Então, o N da aleta pela figura 3.43 é aproximadamente 81%. Agora a gente precisa achar a transferência de calor da aleta e vai seguir o mesmo modelo que a gente seguiu anteriormente, usando essa fórmula. E aqui a gente tem que a área da aleta é a mesma que a gente calculou anteriormente, que foi de 0,0105 metros quadrados. Então aqui, jogando os valores na equação, a gente tem que o Q da aleta ele é a eficiência, que é 0,81,
154 vezes 0,0105, a temperatura da aleta menos a temperatura do ar. E aqui a gente vai chegar que a taxa de calor da aleta ela é igual a 425,675 watts. Então, o próximo passo é calcular a eficácia da aleta, que ela é dada por essa fórmula que a gente já viu anteriormente, e a taxa de transferência de calor sem a aleta vai ser a mesma que a gente calculou anteriormente, que foi de 25,025. Então, fazendo essa divisão, a gente tem que a eficácia vai ser 425,675 dividido por 25,025. E assim a gente vai achar no valor de eficácia de 17,01. Então aqui a gente achou o último dado que a gente precisava para resolver o exercício utilizando a figura 3.43 do CENGEL. Desse exercício era isso por hoje. A gente resolveu ele de duas formas e se vocês voltarem lá vão ver que os valores dão bem próximos mesmo, dá bem parecido. Então, se um dia vocês encontrarem um exercício desse estilo e ele não pedir nenhuma resolução específica, pode usar qualquer uma das maneiras a que vocês acham mais prática, mais fácil, para resolver ele, que o resultado vai ser bem parecido. Então era isso por hoje, pessoal. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar com seus amigos. Obrigada pela atenção. Até a próxima!